vamos ler a Escritura para uma meditação. Queria não demorar, né, com os irmãos também, mas vamos falar um pouquinho. Gênesis capítulo 9, verso 20 ao 22 e de 25 em diante. Gênesis 9, verso 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Vamos ler agora o 24. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servos dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Amém. Grande Criador, rogamos que o Senhor nos ajude em mais esta palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Irmãos, o título não é muito bom, não. A maldição. Já ouvimos coisa muito gostosa até aqui, muito boa. Agora vamos ouvir alguma coisa que mexa com a nossa consciência, certo? E eu quero te ajudar. E já, desde agora, falar que se alguma coisa que eu disser, você estiver arrolado naquilo, se você for culpado daquilo, reconheça que ainda há tempo de misericórdia, porque a mensagem do dia é a misericórdia. Há tempo de perdão, a mensagem do dia é o perdão. Então tem tempo. Então o Cordeiro já saiu do trono. Para eles que não crê, não tem mais jeito. Mas para quem crê que o Cordeiro saiu do trono, ele está te perdoando através da mensagem do dia. Se eles não crêem, já acabou a mensagem, já acabou a era. Eles podem ser abençoados, pode, porque Deus derrama suas bênçãos sobre bons e maus. As pessoas podem pensar, porque são abençoadas, eu sou de Deus, e é enganado. As pessoas estão enganadas de pensar assim. Não é porque você é abençoada que você é de Deus. Deus abençoa todo mundo. Você tem que ver se você está de acordo com a palavra, com a mensagem, com o que Deus está fazendo no seu dia. Amém. Olha, eu tenho comentado já em algumas pregações, eu tenho falado sobre esta semente da serpente, e eu tenho que passar um pouquinho por ela para ver a sequência. É que o irmão Brana ia pregar o rastro da serpente. Então, eu creio que ele ia passar por tudo isso como ele deixou nas mensagens. Mas ao pregar novamente, ele ia passar por tudo que ele tinha pregado e ensinar coisas novas para nós. Então, nós queremos passar por isso daqui. Irmão Brana mostra na mensagem A Semente da Serpente que se o seu pai era um grande sujeito, o pai de Caim, porque ele era filho da serpente, ele era um grande sujeito gigante, como seria Caim? Então ali começou esta geração da serpente, que misturou com o ser humano, que a gente sabia que aquela serpente tinha uma semente que misturava com a semente da mulher. Hoje não tem mais. Deus quebrou aquela serpente,
fez rastejar, então ela não mistura mais no ser humano, ela misturou lá no início, porque Deus tinha atributos, talvez você pense, mas Deus, sendo onisciente, ele não sabia o que ia acontecer para trazer essa desgraça no mundo inteiro, ele sabia, mas ele também tinha atributos em si que deveriam ser expressados. Ele deveria expressar que ele é curador, que ele é salvador, entende? E como expressar se não havia ninguém doente? Como salvar se não havia ninguém perdido? Então, ele não forçou a queda. O irmão Brana ensina, Deus os colocou ali no livre-arbítrio. Isso daqui, se você fizer, você morre. Isso daqui vive. Então, o homem, como a inclinação dele sempre é mais, só faz o que não presta. Onde Deus fala, isso morre, ele quer experimentar para ver se morre mesmo. Então, foi isso que Eva fez. E como as pessoas, ao ler a Bíblia ela é escrita em sombras, em tipos, e as pessoas não vão entender a Bíblia, porque ela não fala claro. Ela fala, comeu do fruto. E a pessoa pensa, é banana, pera, maçã e assim por diante. E o fruto era sexo, a semente da serpente que entrou na vida de Eva. E aí tivemos um Caim. Então, este mundo está poluído por causa desta semente. E depois você vai ver a mistura das sementes. E que dentro de uma família você podia casar para preservar a linha sanguínea e depois não podia casar mesmo dentro de família, porque o sangue estava contaminado. Certo? Então nós vamos encontrar isso daqui, outro parágrafo que o irmão Brana diz, perguntas e respostas número 1, 107, eu li a semente da serpente, 145. Agora perguntas e respostas número 1, 108. Estes gigantes eram cananeus e eram filhos de Caim, o qual era filho da serpente. E a serpente era um homem gigante, grande, em certa medida um indivíduo monstruoso, não de todo um réptil, formoso. Ele era o mais sutil de todos os animais do campo. Isso você não aprende em lugar nenhum. Tem que aprender com a mensagem do profeta para saber essas coisas. Mas guarde bem, esses gigantes eram cananeus. Então nós estamos chegando aqui por perto da maldição. Houve gigantes, conforme a Bíblia diz, antes do dilúvio e depois do dilúvio. Os gigantes antes do dilúvio eram filhos da serpente com Caim, e logo Caim com a sua irmã, que ele casou. Ele foi para a terra de Nod e levou a sua irmã. Então ele casou com uma irmã. Não tinha outra mulher na terra, senão Eva e as filhas, que não são mostrados seus nomes na Bíblia. As mulheres deveriam aprender isso. Desde o início da Bíblia, elas não entram na genealogia. Era só homem gerou fulano, Beltrano, porque não entra o nome da mulher, porque ela foi quem caiu no princípio, foi ela que deu ouvido à serpente, foi ela quem traiu Adão, foi ela que saiu com a serpente. E teve um filho quando ela saiu com aquela serpente. A Bíblia, porque fala serpente, você pensa nessa cobrinha. Não é? Essa cobrinha é depois. Mas esta serpente, porque tudo está em símbolo. Esta serpente era quase igual ao homem. Falava, convencia, arrazoava, tinha poder de convencimento. Por isso ela convenceu a Eva e que ela podia comer do fruto que não morreria, mesmo Deus dizendo, morrerás. Eu tenho dito que tem muitas serpentes hoje, em nome de pregadores, que a Bíblia diz que morre, se você fizer aquilo, você morre. Ele desobedece a palavra, você entra numa morte espiritual. A pessoa pensa que é morte física, não, é morte espiritual.
Você desobedece a palavra, você morre. Mas tem muitas pessoas que querem desobedecer para ver se morre mesmo. Então, elas morrem espiritualmente. Morrer espiritualmente não quer dizer que a gente pare de pular, para de gritar, para de pregar. Não, nada disso. Morrer espiritualmente, você continua fazendo as mesmas coisas, você continua pulando, gritando, continua orando, continua apresentando um holocausto a Deus, mas Deus já te rejeitou, como Ele rejeitou o holocausto de Caim, a oferta de Caim. Eu pensei em falar um pouco disso e entrar aqui mais fundo através da Bíblia. Essa maldição, nós nunca ficamos sabendo que maldição é essa. Quando Noé diz maldito seja Canaã. Eu tenho mostrado para vocês que quando veio a maldição, não foi direto assim, maldito seja Cã. Eu queria usar a expressão HM, porque Cã no inglês é HM, Han. A maldição não podia vir sobre Cã, sobre HM. Teve que vir sobre o filho dele, que começou depois do dilúvio a gerar outra vez gigantes. Entende? A maldição. Se você acompanha aqui a Bíblia, os cananeus são filhos de Canaã. Canaã era um filho de Cã, era um filho de Cã. E aqui você tem esta maldição que não veio apenas homem, por isso o irmão Branham diz, a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Então, se teve antes os gigantes, e depois você não vai vê-los mais porque veio o dilúvio, aí depois do dilúvio, através das mulheres, começou a vir os gigantes. E exatamente através de Canaã, você vê que Cã teve mais filhos, mas ele fala mais de Canaã, porque a maldição foi direta a Canaã. A gente não tem que preocupar por que isso aconteceu, porque o pai fez uma coisa dessa. Mas você vai ver que isto estaria no mundo inteiro, esta maldição. A maldição começou através de homens grandes, gigantes. Você não pensa que hoje que um homem grande é uma maldição, porque não é assim hoje. Senão os baixinhos estavam feitos, né? Então, você não pensa que a maldição hoje, homens grandes. Lá era grande mesmo, não é tamanho do pastor bispo, não, dava uns dois. Era grande mesmo, aqueles gigantes. Então, você não pensa que hoje a maldição é ser um homem grande. Hoje é o intelecto. No tempo de Jesus também foi o intelecto. Não era ser a pessoa grande, o gigante, a pessoa, mas era o intelecto. E eles eram intelectuais e não podiam ter a revelação de quem era Jesus Cristo. E eles são intelectuais, e são os gigantes, esses que vieram de Canaã agora. Eles são intelectuais e eles não conhecem a revelação pregada por William Branham. São grandes gigantes. E você pode ver que são homens formados, homens estudados mesmo, com toda a facilidade de expressão. Mas lá no fundo você vai perceber a semente, de onde veio. Agora eu tenho outro lado para te mostrar que fere muito o sentimento. Porque como eu posso falar contra o gigante, não tem nenhum aqui, porque se tivesse talvez eu não falava, né, de medo. Se tivesse um gigante aqui, um homem de 3 metros, 4 metros de altura, então não seria fácil para a gente pregar, né? Mas como o gigante é na mente, é o intelecto, então nós pregamos, está mais fácil. Mas o outro lado que a gente vai mexer é o lado que está sendo usado até hoje. E é um demônio
que veio através da maldição. Foi aquela maldição. Você não encontra em outros lugares, senão naquela raça. Você vai encontrar na raça dos cananeus. Os cananeus estavam ali em Canaã, eram os grandes homens, eram os gigantes que estavam em Canaã. Por isso, lá na frente, Josué acabou com eles. Certo? Acabou com esses grandes gigantes. Você não encontra mais os gigantes. Como chegou no dilúvio, desapareceu esses gigantes, mas como a semente da serpente é gigante e passou através das mulheres na arca, do lado de cá veio através de Canaã novamente. Começou a aparecer os gigantes. Você está aqui, eu li o capítulo 9, mas o capítulo 10 de Gênesis, você vai ler que é exatamente o povo de Canaã. E eles começaram a ter sua vida suja. Esse é o problema do século que vivemos. Eles foram para onde? Onde que Canaã foi com o seu povo? Com seus filhos? Para Sodoma e Gomorra. Então ali eles eram homossexuais. Se a pessoa quiser se livrar dessa maldição, vamos ler na Bíblia onde existia essa maldição na igreja primitiva, mas eles foram libertos. Então, se alguém que me ouve é tocado por esta maldição que veio de Sodoma e Gomorra, que é o espírito homossexual, que agiu lá, pode ver, eles não vieram de Sem, eles não vieram de Jafé. É lendo a Bíblia que vocês vão ver que eles vieram de Canaã, onde recebeu a maldição. Aí eles foram sodomitas, foram homossexuais, efeminados, e Deus teve que destruir Sodoma e Gomorra e as cidades da comarca, por causa deste pecado, deste mal. Então, aquilo não somente veio em gigante, mas veio também na licenciosidade da carne que as pessoas estavam usando naquele dia. O sexo explícito, como nós temos hoje por todo lado, nos jornais, nas revistas, na internet, na televisão. É sexo, tudo é sexo, favorecendo a maldição. Temos leis que favorecem a maldição. Eles não sabem, não, aquilo ali é de nascimento. Se fosse de nascimento, uma permissão, como nós somos de permissão nascidos pelo sexo. Se fosse por permissão, Deus não poderia nem condená-nos. Mas por quê? Há uma condenação. Porque aquilo não é um nascimento, aquilo ali é uma aceitação da pessoa. É ela que passa a receber esta maldição na sua vida. Tem que se livrar disso, você pode se livrar. Eu tenho falado com alguns, eu conheço alguns, mas eu os trato bem, por quê? Porque eu quero que eles sejam libertos disso daí, libertos desta maldição. Você tem que ser liberto da maldição dos gigantes intelectuais. Quando a pessoa pensa que sabe e não sabe nada. E você tem que ser liberto desta maldição do homossexualismo. Precisa ser liberto dessa maldição. Pode haver entre nós os crentes estas coisas. Pode haver. Só que pode haver uma libertação. Você ouve a mensagem e pede a Deus: Senhor, tira essa maldição de mim. Porque eu estou aqui maldito com um povo que tem desobedecido a sua palavra, mas agora eu tenho aceitado a sua palavra. Tira de mim esta maldição. Faça de mim um vaso de bênção. Amém? E muitas vezes eles pensam que nós estamos jogando
as pessoas fora. Não, vocês estão falando contra os homossexuais. Não, estamos falando contra o homossexualismo. Entende? Então, quando você fala contra, aí homossexuais sentem-se ofendidos. Como você fala contra o fumo, o fumante sente ofendido. Você fala contra a cachaça, o cachaceiro é que sente ofendido. Mas a gente está dando uma válvula de escape. Porque tem válvula de escape na Bíblia para tudo. Você pode ter matado, Deus pode te perdoar e você prosseguir uma vida limpa. Mas se você for um cainita, você vai continuar matando e não adianta oferecer-lhe perdão que você vai continuar matando. Mas você pode receber o perdão e parar de roubar, parar de matar, parar de adulterar, parar de ser um homossexual, uma lésbica. Pode parar e ser abençoado ao invés de ser amaldiçoado. Não tome esta maldição sobre si, porque esta maldição caiu sobre Canaã. E foi Canaã para Sodoma e Gomorra, e Deus teve que destruir aquele povo de Sodoma e de Gomorra, porque eles eram assim. Eles viviam homem com homem. Eles chegaram ao ponto de dizer para Ló: nós não queremos elas, porque eles queriam os anjos. Eles viram que eles eram homens, tinha tipo de homem. Então eles queriam os anjos que tinham entrado na casa de Ló. Esse espírito ainda está até hoje. Você tem que saber que isso está na carne das pessoas. É um desejo carnal, está exatamente na carne do homem e da mulher. E você pode se livrar disso orando e lutando contra um desejo contrário, como você anteriormente tinha o desejo de fumar, lutou e venceu. O desejo de beber, lutou e venceu. Muitos que tinham o desejo de matar, de roubar, lutaram e venceram. Então hoje você pode lutar e vencer também os desejos homossexuais. Amém? Deixa eu ler para você aqui. Minha palestra é pequena, mas eu quero deixar isso para você de uma forma mais firme. Em 1 Coríntios 6, versos 12 ao 20. Escuta para vocês verem. É uma mensagem, a mensagem de Paulo. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas. Se você pensa, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então você saber que Deus tem o seu corpo para Ele, Ele quer o seu corpo para Ele, e você deve dar o seu corpo para Ele e não para a prostituição. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Isso é uma inteligência espiritual que o homem e a mulher têm. Você sabe que o seu corpo é de Cristo. Então você vai tomar esses membros do seu corpo que é de Cristo e unir a uma meretriz? Sujar o seu lar e unir a uma prostituta? Ou unir a um adultério, a mulher? Sujar seu caráter? O seu corpo é para o Senhor. Então entregue o seu corpo a Ele. Aí Paulo diz, 1 Coríntios 6, 18: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis
que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Agora, capítulo 6 mesmo, vamos ler do verso 6 em diante. Mas um irmão vai a juízo com um irmão, isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Muitas vezes a pessoa pratica a injustiça achando que está fazendo a coisa certa. Eu estou sendo justo, estou sendo justa. Você tem que ter consciência do que você faz. Por isso, Deus ama o pecador quando chega a Ele e tem consciência de que ele pecou. Ele amou o filho pródigo por isso. Ele chegou e pequei. Ele não ficou arrumando subterfúgio, culpando o outro. A meus colegas, eles que me envenenaram, eles que me chamaram para o erro, eles que acabaram com o meu dinheiro. Não, ele não culpou ninguém. Ele chegou perante o Pai e disse: pequei contra os céus e perante ti. Ele expressou que não era digno de nada, que tem muitas vezes nós fazemos uma coisa errada, retornamos e queremos dizer: eu quero uma posição, eu quero ser uma boa mulher, eu quero cantar, eu quero falar, eu quero pregar. O que é que o jovem disse? Ele estava expressando o desejo do coração dele, verdadeiramente: pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. Mas o pai sabia: você é filho e você retornou, então vai tratar como um filho. Damos graças a Deus que Ele dá a oportunidade de tratar com você como filho. E se você tem feito a coisa errada, que eu vou entrar no versículo agora, você tem que entender que você pode se libertar disso, que você pode pedir misericórdia a Deus. Quantas vezes a pessoa erra e acha: não tem conserto mais. Tem, chega a Deus, pede misericórdia, coloca-te no lugar, não exija nada de Deus. Deixa Deus tratar comigo, deixa Deus tratar com você. É o melhor que faz. Então diz: não erreis. 6 e 10 de 1 Coríntios. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. A família de Canaã está estendida no mundo inteiro. Os cananeus eram gigantes, eram efeminados, moravam em Sodoma, eram sodomitas, e o sodomita era considerado como o macho, e ali tinha o efeminado. Isso, lá no princípio da Bíblia você já vê esta coisa, essa maldição dentro do povo. E se você olhar, quando Rebeca queria que encontrasse um casamento para Jacó, ela diz: vocês não vão de maneira alguma procurar entre os filhos de Et, que eram um neto de Noé, e era da descendência de Canaã. Não queria que casasse com eles, não podia misturar, mas não era Sem, Cão e Jafé, mas é que não podia misturar, porque a maldição estava naquela raça, naquele sangue, e não podia casar. Por isso eles mostravam para eles: não vão para lá, não vai
pegar moças de lá para casar com meu filho, porque elas não servem. Escuta aqui, ó, 27:46 de Gênesis. Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas, que eram filhos de Et. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Porque ela não queria aquele casamento. Estava errado aquele casamento e tomar gente daquela perversão de Canaã para os seus filhos. Eu quero que você entenda isso. A maldição caiu sobre Canaã e o Cão teve mais filhos, mas não veio sobre aqueles filhos. Veio sobre esta geração. E você encontra os gigantes depois que Israel teve que tirá-los dali, da terra de Canaã. Deus já tinha providenciado aquela terra para os dele. Mas quem tomou posse dela primeiro foi o inimigo. Então você tem que tirar, por isso o irmão Branco diz, você tem que tirar a Satanás. Você não pode deixar o diabo ali. Ah, mas essa terra, eles reclamavam, são nossos, nós chegamos primeiro. Não, já tinha sido dada através de Deus por promessa. Tinha dado aquela terra para Abraão. E Abraão creu naquilo. Vamos apenas ver a misericórdia que assistiu. Você vê Raabe, o que foi com Jericó? Acabou toda com aquela cidade. Deus salvou Raabe. Deus usou de misericórdia com Raabe. E o irmão Branham veio e diz: Raabe é um tipo do verdadeiro crente. O que Raabe era? Uma prostituta. Porque ela não morreu junto com toda a cidade que era da mesma raça. Deus a salvou por misericórdia. Então você pode ser salvo por misericórdia. Os gibeonitas, que se tornaram puxadores de água, rachadores de lenha para Israel, entraram por misericórdia. Eles entenderam. Raabe diz: eu sei o que o vosso Deus vem fazendo com as demais nações. Eu creio no vosso Deus. É isso que você tem que ver. Eu creio, diga: eu creio no Deus que vocês pregam. Vocês ouviram: Deus Branham. E que o irmão Branham mostrou 3 homens desceram do céu, 3 anjos. Ele diz: um era Deus mesmo. Billy Graham e Oral Roberts não eram Deus, mas Branham era Deus mesmo. Isso é a mensagem do profeta. Então, a gente se alegra por ver esta realização de Deus e a misericórdia dele, colocando Raabe, que tinha que morrer, põe ela para dentro. Os gibeonitas que tinham que morrer, coloca eles para dentro. Ainda que fizeram coisa errada, enganaram Josué, coloca eles para dentro. Eles foram salvos. Então eu quero que você entenda que você pode ser colocado para dentro também. Se você se arrepende daquilo que você fez, se você já matou, já roubou, já adulterou, se você já fornicou, se você é um homossexual, é uma lésbica, e você crê no Deus que nós servimos, então nós queremos te colocar para dentro com libertação. Você crê, eu daqui para frente, eu quero servir o Deus que você serve. Para servir o Deus que nós servimos, você não pode ter os costumes dos cananeus. Você não pode ter aqueles costumes que haviam ali naquela cidade, naquele povo. Você tem que ter os costumes do povo de Deus para esse tempo. Amém? Toma isso. É o que nós temos em Josué 9, de 3 a 11 e 16, 27. E também Hebreus 11, 31. Dá graças a Deus. Você pode entrar. Escuta. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Escuta.
e é o que alguns têm sido. Paulo estava falando com uma igreja, na verdade, carnal. E você pode ver que quem vai usando destes sinais naturais e carnais é porque são carnais. Estão usando homossexualismo é porque são carnais. E Paulo estava falando para uma igreja que ele dizia: eu não posso dar manjar para vocês, eu tenho que dar leite para vocês beber, porque vocês não podem suportar uma comida forte. Mas ali, naquela igreja, havia esse tipo de gente também. Havia gente que foi ladrão, havia gente que bebia, havia gente que roubava. E agora agora vocês foram isto. E é o que alguns têm sido. Alguns têm sido, alguns da igreja primitiva. Tem uns que podem olhar e falar: não, mas lá não tinha homossexuais. Aqui está dizendo que tinha efeminados, sodomitas. E ele continua dizendo: e é o que alguns têm sido. Mas tem misericórdia? Mas haveis sido lavados. Aí vocês foram justificados, declarados por Deus limpo. Aí parou com aquela vida. Fostes lavados, mas haveis sido santificados. Agora você está portando uma vida decente, porque você passou pelo sangue de Jesus Cristo. Escuta, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Eu desejo que cada um, que mesmo que tenha vivido uma vida errada, peça a Deus perdão. E seja um desses que vocês foram, mas não são mais. Não vão ser mais. Vocês tomaram agora uma escolha, vocês pediram a Deus: Senhor, quer uma mudança de vida. Nós temos uma mensagem, nós estamos crendo numa mensagem que o mundo chama de louca, e nós mais doidos ainda. Mas nós cremos nela. Mas ela tem essas aberturas de misericórdia para que nós possamos seguir. E nós também reconhecemos que existem estas pessoas que vêm do mundo para dentro da igreja nessas condições: roubando, matando, bebendo, adulterando, sendo efeminados, sodomitas. Mas eles se arrependem e a misericórdia de Deus os assiste, e dali para frente, cada um de nós estamos aqui para te dar força para se livrar do mal, para se livrar daquilo que Satanás tem colocado sobre a humanidade através de um erro lá atrás. Veio uma maldição, porque Deus queria também usar de sua misericórdia para esta classe de gente que foi maldita. Não seja maldito mais, seja bendito do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui crendo na sua palavra. Nós sabemos que ela é verdade, não importa o que as pessoas veem, Senhor. Nós podemos ver através do seu profeta a semente da serpente que veio e foi destruída com o dilúvio, e depois saiu do outro lado do dilúvio e foi destruída em Canaã através do povo de Deus, os israelitas que entraram ali e venceram. E nós somos esse povo que temos entrado em Canaã e que temos sido vencedores. Vencemos aquilo que estava atrás de nós, a cidade de Ai, Jericó, a maldição de Jericó. Ninguém podia permanecer ali, ninguém podia nem erguer aquela cidade que seria maldito, porque aquela cidade tinha gente ruim. A única que Deus encontrou foi uma prostituta que dizia: eu creio no Deus de Josué, eu creio, e ela foi salva. Pai, ajuda-nos mais a permanecer em sua presença, a gozar desta salvação que a mão do Senhor estende sobre nós, e nos ajuda a libertar de todo espírito errado. Que este povo seja abençoado. Meus irmãos, minhas irmãs, tome este caminho com os poucos desprezados do Senhor. Não tome o caminho de Canaã,
Não tome o caminho homossexual, não tome o caminho do latrocínio, não tome o caminho do roubo, do adultério, da fornicação. Tome o caminho com os poucos desprezados do Senhor, na sua palavra, na sua revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.